Olá pessoal, você que é telespectador da Super TV, do programa Enem com Café, é um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos iniciando mais um programa e hoje, no quadro imediato, nós teremos o professor Romero Rondinelli falando um pouco sobre as invenções, descobertas, curiosidades da física no dia a dia. Teremos o nutricionista Vinícius Alves no bloco Metamorfose, dando dicas show de bola aí de nutrição, de alimentos que é interessante para você que está numa maratona de estudos. E teremos também no Hora da Aula, uma super aula de história bacana para você que vai fazer Enem. Então fica ligado que o Enem com Café começa agora. Bem, pessoal, vamos dando início agora ao nosso programa com o quadro imediato. E aí, para ter aquela nossa conversa, aquela nossa explicação, estou aqui com o professor Romero Rondinelli, que é professor do Mater Christi, do Vírus Cursinho, também tem na cidade isolado de Física e Matemática. Romero que é extremamente empreendedor, agora está empreendendo com loja de roupa, o homem é desenrolado. Romero, seja bem-vindo e obrigado aí por aceitar o convite. Muito obrigado, Tiaguinho, pelo convite. E aí, falar de física, não tem como falar de física sem falar do dia a dia, né? Principalmente em se tratando de Enem, não é assim, Romero? Exatamente. Física mais do que nunca no Enem, é muita abordagem do dia a dia, inclusive cai menos cálculo, cai muita teoria, né, Romero? Isso. Hoje a prova de física no Enem, ela é muito mais voltada à teoria, à aplicação, né, teórica do que o próprio cálculo em si, né? Ainda cai um outro cálculozinho? Cai sim, principalmente na parte de eletrodinâmica, né, a parte de cálculos de energia, por exemplo, vem aparecendo constantemente nas provas. Entendi. Mas entender o cotidiano, né, e marcar aquela alternativa que resolve um problema, ou que justifica, é bem parecido com a proposta da biologia. Com certeza. Ciências da natureza de um modo geral, né? E aí, você que está em casa, para ficar assim, ciente do que vai rolar aqui, eu e Romero estaremos aqui batendo um papo, tendo uma conversa sobre invenções da física, curiosidades da física que deram uma revolucionada, tanto na física como na história da humanidade e também que pode aparecer na prova, Com certeza. obviamente. E aí, Romero, o que é que você considera que possa ser uma grande invenção da física e que a gente pode estar trazendo aqui para a galera que está em casa? Pronto, Tiaguinho. Eu acredito que uma grande virada de chave no pensamento dos físicos e das pessoas que acreditavam na física foi a criação de um avião. A criação de um avião não se cogitava ser possível, né? Transportar as pessoas de modo aéreo, né, eram coisas que as pessoas do dia a dia não acreditavam. Possuir um objeto de massa muito grande, ter um comprimento muito grande, isso fazia com que as pessoas não acreditassem que isso fosse possível. Botar uma coisa tão pesada para voar, né? Justamente. Foge o senso comum, né? Porque se eu soltar esse copo aqui, vai cair no chão, a gente não acredita que se eu jogo esse copo para cima, ele segura no ar, né? Exatamente, é o que revolucionou, né? Tudo como algo prático do dia a dia. Se você pegasse uma TV, o próprio copo, como você citou, se soltasse, cairia no chão, né? E como acreditar que algo tão bem mais pesado pudesse voar, né? E sempre foi um desejo do homem voar, né? O homem sempre deseja aquele que não pode, né? E nesse contexto, assim, de certa forma, conseguiu. Então, o avião, ele, de certa forma, não representa uma virada de chave só para a física, mas para a mentalidade humana, né? Isso, exatamente. Faz sentido. Talvez as pessoas da época passassem a acreditar que é possível o impossível, né? Exatamente. É que é possível trocadilho aqui. Né? E hoje em dia a gente percebe o quanto está evoluindo cada vez mais, né? Esse tipo de equipamento. Antigamente acreditava-se que fosse possível apenas para transportar as pessoas, depois foi dando novos destinos, transporte de cargas e até mesmo em situações de armamento, né? Hoje a gente utiliza também aviões para esses fins. Do ponto de vista físico, do funcionamento, o que é que possibilita o avião se manter voando?
Pronto, Tiaguinho, é uma grande pergunta que os alunos sempre fazem, né? Romero, como é que o avião consegue sair do chão? Acho que é o procedimento mais complexo na visão do aluno, né? O formato de suas asas possibilita uma variação na velocidade tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, de acordo com o seu formato, que vai ser mostrado aqui na imagem a seguir. Pronto, joga aí na tela a imagem que o aluno vai acompanhando, né? Dá uma observada aí no formato das asas. Esse formato permite com que a velocidade na parte superior seja diferente da velocidade na parte inferior. A velocidade do ar que passa? Exatamente. O que proporciona pressões diferentes. Como nós temos uma pressão na parte inferior superior à pressão que está contida na parte de cima da asa, faz com que surja uma força maior que possa elevar o avião. E a gente percebe, quem já teve a oportunidade de viajar de avião, pode ver essa variação que é própria programada pelo piloto da asa no seu pouso, né? Ou seja, a própria asa ela sofre variação do seu formato na hora do pouso. Na hora do pouso ela inclina para um lado e para o outro, né? Exatamente. É justamente para ir controlando essa pressão. Exatamente, perfeito. Então o ar passa com alguma velocidade, em cima e embaixo ele passa de maneira diferente. Isso. Eu posso estar falando besteira, mas é isso que eu tenho. Isso é mais ou menos o mesmo princípio que é usado na Fórmula 1, mas no sentido inverso, para manter o carro pregado no chão? Exatamente. E na Fórmula 1 é interessante você comentar um pouco sobre isso, Tiago. Tem esse processo inverso, faz com que o carro fique mais grudado ao chão e, consequentemente, o pneu gera um maior atrito com o chão, fazendo com que ele não derrape com facilidade, né? Quando nós temos uma aproximação muito grande do pneu com o chão. Entendi. Porque um carro tão veloz, talvez, não ia conseguir voar, porque não tem a sistemática das asas, mas o vento que passa embaixo, né? Talvez levantasse ele, né? Assim? Isso, exatamente. Por isso que a gente vê, por exemplo, comumente falando no dia a dia, a gente tem uns para-choques, né? E a gente vê uma grande diferença entre o para-choque de um carro convencional, um carro comum, para um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1 bem mais próximo do chão, impedindo a passagem de ar por baixo, né? Fazendo com que ele não se levante. Né? E além disso, toda aquela estrutura passando o ar por cima e mantendo ele... E mantendo ele ao chão. Eu gosto de carro baixo. Meu carro, ele é um carro baixo, é um sedã. O antigo também. Já meu sogro, ele gosta de carro alto. Picape, né? Ele fica dizendo, como é que você dá tanto dinheiro no carro baixo? Né? Eu acho mais confortável. Eu tenho a impressão, Romero, de que carro baixo, ele, quando você acelera, ele deixa mais paradinho no banco, mais confortável. Carro alto, quando você acelera, parece que você mexe um pouquinho mais, dá alguma tremedeirazinha, ele é menos estável, não é não? Isso, exatamente. A sua massa é muito grande, né? E consequentemente seu comprimento é muito grande, o que se torna mais difícil a estabilidade, né? Diferentemente de um carro convencional pequenininho. E o ar que passa embaixo dele também, né? Também, exatamente. Dá essa mexida. Não é suficiente para levantá-lo, mas... Isso, mas desequilibrar um pouco, né? Mexe um pouco. Romero, e ainda falando de avião, como é que rola aquele lance do paraquedas? Que o paraquedas também foi uma boa invenção aí, né? Muito usado em guerra, não é? Mas usado também para fins positivos, muito usado para lazer, para diversão. A adrenalina é uma coisa que dá prazer. Confesso que eu nunca pulei de paraquedas, mas tenho vontade. Da última vez que a gente viajou junto, eu lhe chamei para pular, aí você ficou com medo. A adrenalina é interessante, eu vou aproveitar um pouquinho aqui para explicar a biologia, vou fugir um pouquinho, tá? É interessante que a adrenalina prepara para uma situação de estresse, de perigo. Então sempre que você está com medo, no pânico, preocupado com alguma coisa, você tem uma descarga de adrenalina, aí o coração acelera, né? A pupila dilata, a pressão aumenta, porque ele está preparado para uma situação de estresse, de luta ou fuga. Para que baixe essa situação de estresse, quando ela passa, para que baixe esse nível de adrenalina, você libera endorfina. Aí o nível de adrenalina baixa, voltando o ritmo cardíaco normal, tudo ao normal, os riscos que você corre diminuem, e endorfina causa prazer. É por isso que pós liberação de adrenalina, a gente normalmente sente prazer. É interessante que quando alguém vem dar um susto na gente, a gente fica com raiva, mas às vezes fica sorrindo, né? Exato. Que após a adrenalina passa o susto.
E o paraquedas a gente vai falar já já, Romerinho, porque tá dando o horário aqui do nosso comercial. Acabei que eu falei mais do que você. Foi mal aí. Pessoal, fica ligado aí que a gente vai pro nosso intervalo comercial e volta já já com esse bate-papo aqui que tá meio caminhando pra física, pra biologia. A gente tá voltando. Fica aí que a gente volta já.